Graça e paz, a série Teologia do Meu Quarto. Hoje nós vamos abordar 1 Pedro, capítulo 3, continuação daquilo que eu já estava falando. A minha meditação hoje foi no verso 10 ao 12. É interessante porque Pedro faz uma referência ao Salmo 34, ele tira o tom secular dele, ou digamos a recompensa nessa vida, para uma recompensa escatológica, uma recompensa que seria a vida eterna. E ele usa uma série de verbos que estão no aorist, que é um tipo de aspecto no grego, e ele denota não somente passado, como alguns acreditam, mas ele também, nesse caso, ele está no imperativo e ele está falando um tanto sobre a questão de o que Pedro está esperando dos seus leitores quando eles estão lendo. E é interessante que é uma ação que ele está pedindo que seja completada, é uma ação que ele está pedindo que seja obedecida. Nem todo imperativo no grego quer dizer uma ordem, porque as orações geralmente são em imperativos, e elas não, obviamente, estão falando que a gente está requerendo, mandando Deus fazer alguma coisa. A gente simplesmente faz um pedido, mas elas são escritas no imperativo. Eu digo isso um pouco de contexto, porque é interessante notar que esse texto aqui, ele não está simplesmente falando de uma filosofia de vida, ele está pedindo, ou como é que a gente falaria? Ele está mandando os seus leitores cumprirem isso. E ele chega no começo falando do Gar, né? Então ele fala, então é isso. Por causa disso, vocês têm que fazer. Ele tá dando uma sequência. No português lê assim: pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eu vou entrar um pouco aqui, o que raramente eu gosto de fazer, mas eu acho interessante, porque muitas pessoas me perguntam como é que é seu devocional. Meu devocional, geralmente, eu pego um texto ou no hebraico ou no grego, eu faço o estudo dele, um tanto breve, da gramática. Aí depois eu leio comentários e aí nisso o Senhor fala comigo. Eu creio que o Senhor fala no nosso culto racional. Então, para mim, é uma forma de cultuar a Deus e de buscar a Ele no momento do meu devocional, que é a parte da leitura, porque tem a parte da oração, né? Então ele começa ali, aqueles que desejam, ele começa falando telon, né? Telon, desculpa. Aqueles que estão desejando que a vida, eles desejam uma vida boa, aqueles que desejam ou têm um amor da vida, ou que querem ter ou ver, que tá escrito aqui, deem dias bons. O que a pessoa precisa fazer? Note que nos versos anteriores que a gente já estava falando, ele fala sobre, eu falei sobre a questão do propósito. Qual é o nosso propósito na vida? Qual é o teu chamado? Teu chamado que, né, tem igual ânimo, amor fraternalmente, e ele segue aqui nessa sequência. Aqueles que querem ter essa recompensa da vida, que ele joga num tom escatológico, ele joga pro futuro, pra vida eterna. O que essa pessoa vai fazer? Ele começa com o pausatô. Pare. E ele chega ali, pare com o quê? Pare ou refreie, né, a sua língua do mal. E kakon no grego geralmente quer dizer não só uma coisa ruim, mas também algo mal. E ele fala ali, aí ele continua daí o verso falando a sua língua também. É praticamente o paralelismo que acontece bastante no hebraico, né? A primeira frase fala algo, a segunda frase repete essa mesma ideia. E refreia a sua língua, né? Ou pare a sua língua de falar dolo, ou seja, de falar coisas que aqui no português está escrito dolosamente. Essa ideia de dolosamente é de engano, é de apresentar duas caras. E no grego mesmo ele quer falar de. Ele tá dando a ideia de aquela pessoa que quebra a sua confiança. Então ele tá falando de não só não falar mal, ou de ser mal nas suas palavras e nas atitudes também da ideia, mas também de não enganar. Aí ele continua depois
E ele fala de novo, vire-se, turn, né? Que aqui é eklenato, que ele tá falando vire-se do que? Do mal. Ele usa de, e depois ele fala que é porém, vire-se do mal. E ele continua, vire-se do mal. Deixa eu ver aqui. E o que ele fala aqui, faça o bem. É a primeira parte positiva. Vire-se do mal, aí ele faça o bem. Eu sempre enfatizo para as pessoas que. Engraçado, eu tava falando isso ontem, lá no meu trabalho. Muitas vezes nós enfatizamos, e o mundo também fala de: ah, não, eu não mato, não roubo, não bebo. Coisas assim. Pra falar que são pessoas boas. Mas a Bíblia, ela sempre dá o tom de fazer o bem. E de que nós somos cristãos, nós precisamos fazer o bem. E ele reforça essa ideia depois. Porque ele vai falar para a pessoa fazer o quê? Procurar a paz. E depois, no final aqui no grego, quando eu tô olhando, ele vai falar pursue, né? Que é diosato, que ele tá falando persiga a paz. Ele usa a mesma palavra de perseguição, que é interessante, para falar pra pessoa procurar a paz. Então, quando as pessoas falam pra mim que elas são boas ou de que elas são bons cristãos, porque elas não fazem certas coisas, geralmente a Bíblia muda o tom pra o que você tá fazendo. Jesus é muito claro que ele fala faça aos outros o que você quer que seja feito a você. Ele muda o tom, que no Antigo Testamento é não faça, para faça. E a Bíblia continua com isso. Para um bom cristão, você precisa fazer as coisas boas. E ele diz aqui, procure agaton, procure o bem, procure fazer as coisas boas. Aí no verso 12, aí ele fala, e ele continua, né? Por quê? Porque os olhos, oftalmoi, do Senhor Curion, estão sobre, o estão é implicado ali, né? Porque só tem a preposição, estão sobre diakonos, desculpa. Que é os... aqui na Bíblia, no inglês eu tenho isso na minha mente, righteous, mas em português seriam justos. E os ouvidos dele, de novo repetindo a mesma ideia do primeiro, que estão sobre aqueles que estão abertos para aqueles, a súplica, ou como alguns aqui no grego mostra a ideia de que alguém que está persistindo, alguém que está realmente implorando. Então, os ouvidos deles são atentos para aquelas pessoas que são os justos. Aí ele termina, né, falando que mas a face do Senhor, prosopon, é contra o poiontas. Poiontas está no particípio, que quer dizer... É engraçado que é o único que está no presente nessa parte aqui, que ele fala aqueles que estão praticando o mal, o caca, né? Que a gente já falou antes. Cacon, caca. Eu memorizava essa palavra pensando em cocô. Então, tudo é o mal que, que as pessoas que estão praticando o mal, Deus está contra. Mas aí vem a questão da aplicação, né? E eu fico pensando muito nesse texto de não só ele usar verbos negativos, de tom negativo, de não fazer o cacon, de não fazer o caco, né, o mal, o caca, tanto faz como você vê aqui na conjugação. Ele tá falando pra fazer o bem. E eu acho que esse contraste é importante, porque a ausência, o mal, na minha opinião, é a ausência do bem. A ausência das pessoas que estão tomando atitudes e praticando a sua vida cristã de forma ativa. Eu creio que a gente vive para Cristo, a gente morre para o pecado, mas vive para Cristo, e o viver é indicação. E Pedro aqui, ele está usando o termo, esse salmo para falar não só de forma escatológica, mas eu creio que ele está falando para as pessoas que, desse contexto aqui, de que a vida deles não é simplesmente fugir da perseguição. A vida deles também é a atitude de realizar o bem para que eles também sejam participantes não só do sofrimento de Cristo, mas também da futura glória de Cristo. E para procurar paz e procurar fazer o bem,
é uma atitude que indica ação. E não somente a fugir ou parar ou refrear de fazer o mal. Então, como cristão, a gente precisa entender isso, que a nossa vida não é somente refrear do mal, mas a nossa vida também é praticar o bem. E isso é um exemplo de um bom cristão. E Pedro é bem enfático porque ele usa uma série de aoristos, ou aorist, que a gente fala em inglês, para enfatizar isso. Ele usa esses imperativos nessa conjugação e indica que ele está pedindo mais ou menos ele está esperando que seus leitores estejam fazendo isso. E para mim, pessoalmente, eu acho que é importante, não só na forma de evangelismo, eu falo para as pessoas que só porque elas não fazem o mal não quer dizer que elas estão realmente agradando a Deus. E pessoalmente, eu preciso sempre estar lembrando em buscar a paz e fazer o bem. E isso de acordo com os mandamentos do Senhor. Que Deus abençoe você com essa palavra e que no meio da sua confusão aqui de gramática, já que sempre me pergunto como é que eu faço os meus estudos, que você possa ter entendido e abençoado teu coração. E nas próximas vezes eu prometo não fazer muito disso. Deus abençoe.